Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe, que a alegria ter você conosco. Passos para ser íntimo do Senhor Jesus. Irmãos, quando a gente ingressa na igreja, nós pedimos à igreja o batismo para ser batizado. E sendo assim, nós ali tivemos a experiência com Jesus. Aquilo queimou o nosso coração. Aquilo nós desejamos, de fato, ser íntimo. E muitas das vezes a gente olha para o Santo Padre Pio e pergunta como podemos ser íntimo. Eu já sou batizado, tá tudo ok? Muitas das vezes a gente pensa que só ir à missa tá tudo ok. Mas vamos aprofundar sobre isso, vamos ajudar vocês como de fato a gente possa ser íntimo de Jesus, entender os processos, entender o caminho que nós devemos fazer. Meus irmãos, entenda uma coisa: quando a gente entra na igreja, o primeiro passo que a gente tem que fazer para cada um de nós ser íntimo de Jesus é parar de ofender o próprio Deus. Exatamente. O primeiro passo é esse. Tanto Santa Teresa de Ávila e os demais falam: é parar de pecar, é parar de ofender Jesus, é parar de pecar os pecados mortais. Então você parou de pecar os pecados mortais, a primeira coisa é isso: pecou, confesse. Mas não é parar assim de um por dia, não, é parar de vez. Ao Enio, se eu cair de novo, para de novo, volta e se confessa. Mas o mais importante é reconhecer o seu pecado e querer, de fato, parar de ofender a Deus. Isso não é para você, é para todos nós. Isso é para os leigos, para os consagrados, para os presbíteros, é para todos. Então todos nós temos que parar de pecar, especialmente pecados mortais. Mas parando de ofender a Deus, qual é o próximo passo? Bem, os veniais. Porque os veniais podem nos levar para os capitais levar novamente para os mortais. E a gente precisa parar. A gente precisa parar de ofender a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E como a gente vai fazer isso? A gente tem que observar, vigiar e orar. E olha, os pecados, a gente não pode dialogar, conversar. Então o primeiro passo, meu irmão, parar de pecar, parar de ofender a Deus. E entender e reconhecer que você está pecando e parar de pecar. Parar de ofender a Deus. E aí você logo pode perguntar: Wênio, eu já não peco, já não ofendo mais a Deus, eu obedeço os 10 mandamentos, parei de ofender a Deus através dos pecados veniais, já sou íntimo de Jesus, de Deus? Não, ainda não. Você agora está na estaca zero. Significa que você é aquilo que é a obrigação de todo cristão e todo católico: para de ofender a Deus. Isso muitas pessoas fazem. Mas mesmo assim, a gente não é íntimo de Jesus. Falta ainda mais coisas ainda que Deus espera de nós. Então, primeira coisa você concluiu. Só que você precisa ir mais a fundo. Você precisa aprofundar. O que é isso? É buscar relacionar. E como nós podemos relacionar com Jesus? A oração. Meus irmãos, o maior problema de nós católicos é achar que a missa irá nos fazer íntimo de Jesus. Não vai. É engano seu e engano meu. A missa, é claro que nós não devemos faltar um domingo. É claro que para nós católicos nós devemos ir pelo menos aos domingos e de festa e preceitos. Mas só a missa não nos basta. Se a gente quer ser íntimo, tem que ser todo dia. O nosso dia tem que ser uma oração. Querer relacionar. Tudo que fazer tem que ser em prol da evangelização. E assim nós vamos começar a ser íntimo. A gente vai buscar estar mais próximo de Deus de forma contínua e diária. Buscar adorar.
Muitas das vezes as pessoas perguntam como adorar o Senhor Jesus Cristo. É simples. É tirar o seu tempo e ficar diante dele. É isso. Tirar o seu descanso e estar diante do Senhor, diante do Rei, diante desse Deus maravilhoso, que é grandioso, poderoso, santo do santo, Rei dos reis. É simples e fácil. Vá diante dele, adore, ajoelhe e fale com ele. A igreja nos proporciona nas quinta-feiras de adoração. Mas você pode adorar também em outros momentos, em outros dias. Mas a gente precisa adorar. A gente precisa rezar. Porque a oração nos faz conhecer Jesus, nos aproximar de Jesus. E quem quer ser íntimo tem que aproximar. E nessa aproximação, meu irmão, minha irmã, é algo que a gente tem que fazer todo dia. Não é somente todos os domingos. Não. Isso não vai fazer a gente ser íntimo. Muitas pessoas fazem isso. E o que precisa é querer rezar e estar diante de Deus todos os dias. Só que a oração tem um grande detalhe, tem uma condição. Você tem que rezar deixando Deus com a condição que Ele pode fazer na sua vida, na minha vida. Que Ele pode mudar tudo em nossas vidas. Essa é a condição. E para isso, meus irmãos, a gente reza entregando Deus as nossas vidas e que Ele faça na nossa vida aquilo que Ele quer. Entende? Qual é o processo? Para ser íntimo é assim. E se a gente quer ser íntimo de Deus, se a gente quer chegar àquilo que Deus quer, a gente tem que permitir Deus colocar tudo em ordem, aquilo que em nossas vidas se encontra desorganizado ou bagunçado. Então Ele faz em um reino aquilo que Ele quer. Então a oração tem, de fato, essa liberdade. É quando eu oro e falo: Jesus, entra no meu coração e me cura das feridas. E Ele tocar nas minhas feridas. Jesus, me dá graça de libertar dos meus vícios, meu defeito de caráter e comportamento. Então, são coisas que você vai parando, eliminando na força da oração. E naquilo que Jesus te convida a você renunciar. Então, se você não está pronto para a renúncia, você ainda está em estaca zero. Então, a gente precisa estar pronto para a renúncia. Nós temos que estar pronto para desapegar de tudo e todas as coisas. Entende? Então, você tem que estar pronto hoje a rezar. E a oração tem que ser uma oração aquilo que Deus quer fazer em nós, não aquilo que você quer. Como assim? Muitas vezes a gente diz: Jesus, eu vim aqui porque eu preciso disso, daquilo, isso e isso, e eu quero que o Senhor faça isso da minha vida. Não, meus irmãos, você está chegando diante de Deus e falando o que você quer que Ele faça. Que Ele faça na sua vida, não está deixando Ele fazer o que Ele quer na sua vida. Entende? E aí está um grande detalhe. A gente, quando nós queremos ser íntimo de Deus, veja bem, a gente quer ser íntimo, nós entendemos que a enfermidade, a dor, o sofrimento, a perseguição é um meio de santificação que Deus permitiu. E aí a gente temos que tudo falar: Jesus, faça em mim a tua vontade, o teu querer. É assim que nós devemos fazer. Olha a vida do Padre Pio. Ele foi íntimo de Jesus. Como? Deixando que Deus realize, deixando que Deus faça. E é isso que a gente precisa estar aberto para esse novo. É assim que nós temos que nos entregar a esse Deus que é poderoso, que é majestoso em nossas vidas. Mas cada um de nós precisamos nos abrir a esse Deus que é grandioso. E a oração é isso. Mas aqui, meu irmão, eu tenho que deixar bem claro para você: não é uma oração pronta, mas é uma oração espontânea, uma oração de coração. Eu lembro que esses dias uma pessoa disse para mim: eu rezo em casa. Eu digo: então, deu vontade de falar para ela: então reza aqui para mim, fecha os olhos e faça um clamor aí. Ela não fala duas palavras.
Por quê? Porque ela não reza. Ela não é íntima de Deus. Porque quando a gente é íntimo, tudo flui. Tudo acontece mediante porque a gente tem intimidade. Se a gente não tem intimidade, se a gente não tem prática, nada flui, nada acontece. É isso. Por que a sua vida tá do jeito que tá? Porque você não tem intimidade. Você não tá diante de Deus sempre. É o que está faltando comigo e com você. A oração é eficaz, a oração é poderosíssima, mas eu deixando Deus fazer em mim o que Ele quer, é deixar Ele arrancar o velho que está dentro de mim, é deixar Ele arrancar o soberbo, o prepotente, o vaidoso, o presunçoso, o mentiroso, o enganador. É isso que você tem que entender. Deus precisa arrancar de dentro de nós isso, mas Deus só vai arrancar através da oração. E é isso por isso que a gente precisa rezar. Por isso que nós precisamos rezar. Todos nós. Falar com Deus. Eu preciso rezar. Nós precisamos rezar. E como fazer isso? Abrir o coração para Deus e falar com Ele. Meus irmãos, nós precisamos hoje compreender esse grande passo, a oração. Falar com Deus. Se você não fala, infelizmente você está distante de Deus, você está na estaca zero. Se você só vai à missa, estaca zero. Se você vai no grupo de oração, estaca zero. Se você vai somente na pastoral, estaca zero. Estaca zero. O que você tem que entender é fazer todo dia o seu dia de oração. Entende? E o que o Deus espera, o que o Deus quer fazer na minha vida é isso. Nos modelar. E a oração tem esse poder eficaz. Vamos lá. Você parou de ofender a Deus. Pecados mortais e veniais. Você eliminou defeito de caráter, defeito de comportamento, vício. E agora você tem uma vida de oração. Todo dia você reza. Semanalmente você vai à adoração, você adora, você tira seu tempo para estar diante desse Deus maravilhoso, poderoso, soberano, Rei dos Reis, grandioso. Você adora. Após essa oração, as coisas da nossa vida, tudo vai fluir. É como uma flor, tudo vai desabrochar, ficar bonito, belo. Só que entende, você vai reconhecer que as coisas na sua vida vai mudando, vai melhorando. Só que você precisa ficar pequeno, entender que tudo de bom em você não é você que faz, é Deus. Entender que a glória, que a majestade é do Senhor Jesus. É isso que eu e você precisamos compreender. É isso que eu e você precisamos entregar a esse Deus poderoso, majestoso. Entende? Você precisa entender que as graças, as curas, as libertações, é Ele que tem feito. É Ele que tem realizado na minha vida, na sua vida. E com isso nós precisamos, a partir de hoje, após que você está rezando, você já passou desse grau, desse nível da oração, é buscar ser pequeno. Buscar esconder que a honra, a glória é Ele, é dele. Não é sua, não é minha, é dele. Não é nossa, é dele. Então você tem que ser um homem, uma mulher humilde. Tudo vai fluir. Você vai sentir a presença de Deus. Você vai ser um homem prudente, inteligente. Os dons vão fluir tudo na sua vida. Só que você tem que ser um homem pequeno. Você tem que ser uma mulher pequena. E com isso, e tudo isso vai mudar. Então esses passos que a gente vai fazendo, tudo vai fluir quando eu e você rezar, falar com Deus. Então nós precisamos dar esse passo. A partir de hoje, meu irmão, minha irmã, você precisa querer isso. Todos os santos era íntimo. Todos os santos queriam ser íntimos, mas eles queriam ser pequeno. Eles desejavam ser pequeno do Senhor. É isso que cada um de nós precisamos hoje. Ser pequeno.
Como assim? Presta atenção, vou te deixar um grande detalhe para vocês. Alguém se aproxima de você, pede oração, alcança uma cura, a libertação. Você vai entender que a cura que aconteceu, você foi instrumento, mas foi Deus que realizou. Entende? Você tá vendo um casal que está muito bem e eles te pedem um conselho, você aconselha, aquele casal restaura o casamento. Não foi você, foi Deus. Entende? Você percebe que você encontrou um jovem que está na vida da droga, do álcool, e você deu um conselho para ele, aquele conselho assim, de forma natural você deu, aquele jovem restaurou a sua vida, já é outro jovem. Mas isso não foi você, foi Deus. É você reconhecer isso, e quando alguém vir te aplaudir, te elogiar, você vai dizer de forma clara e abertamente: não foi eu, foi o Senhor que fez em mim maravilhas. Então, sente o Senhor vai nos modelando e compreender esse grande detalhe de ser pequeno, de entender que somos instrumentos. Eu vou recapitular tudo para que você entenda. A primeira coisa é parar de ofender, pecados mortais e veniais. Depois, você parou, é rezar, orar, todo dia, mas orações espontâneas. O próximo passo é ser humilde. Como assim? Entender que tudo de bom na sua vida tem acontecido, realizado, é Deus, é o Senhor. É isso que nós vamos alcançar, essa intimidade. Foi essa intimidade que aconteceu na vida do Padre Pio, de todos os santos e santas. Que cada um de nós possamos querer e lembrar uma coisa. Você vai perceber que você vai estar amando Deus. E você vai falar assim: mas como assim eu estou amando Deus? Eu estou olhando o Senhor desse jeito, dessa forma. Você vai perceber, é porque você parou de pecar, ofender a Deus. Você eliminou o pecado e você começou a rezar. Então, você vai ter uma visão ampliada, um ouvido aguçado. Tudo vai mudar na sua vida, porque você começou a ter intimidade. É isso. Tudo no seu vai fluir, porque você começou a ser íntimo do Senhor Jesus Cristo. A partir de hoje, vamos querer amar, nos apaixonar pelo Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos querer viver esses passos, que eu e você possamos querer ter esses passos, viver esses passos, sempre, sempre, sempre. Lembre-se, caso você caia no pecado, não o condene, não diga que você não é digno, está diante dele, mas você entender o processo. Caiu, pecou, busca renunciar, busca estar diante de Deus, busca confessar, mas lembre-se de uma coisa: não permaneça no pecado, não viva a vida velha de ofensa a Deus, mas busca renunciar tudo e todas as coisas e buscar tudo de novo, porque Deus é amor e Deus é misericórdia, sempre, sempre. Amém? Nós vamos agora ler um relato que nós deixamos no nosso site. Presta atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. A intimidade do Padre Pio com Jesus lhe fez ser um Cristo entre todos. O evangelista Mateus conta que quando Jesus acabou de falar, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento, mas a multidão era composta em grande parte de pessoas de cultura modesta, que todavia assimilavam bem esse ensinamento e poderiam ter repetido com o profeta Jeremias: bastava descobrir tuas palavras e eu já as devorava. Tuas palavras para mim são prazer e alegria do coração. O Padre Pio também segue de perto, como as multidões evangélicas, seu divino mestre, e pede à Mãe Celeste a graça de fazê-lo estar sempre próximo daquela amabilidade infinita. Seus olhos e seus ouvidos estão sempre atentos a ele, e dele assimilam não apenas os ensinamentos, mas também os métodos e os comportamentos. Se Jesus, que entretanto
dá sem medida e fala as palavras de Deus, pode dizer às pessoas, certo da limpidez de sua palavra: eu falo do que vi junto do Pai. O Padre Pio, que tem o coração ligado a seu modelo divino, poderia dizer, uma vez que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu falo das coisas que vi junto de Jesus. E ensina com a simplicidade de alguém que fala com o menino, justamente em homenagem àquela atenta imitação de Jesus, que se fez menino e nos deu o exemplo daquela simplicidade, que depois ensinaria também com as palavras. A ciência divina flui das palavras. A ciência divina flui da palavra e da pena do Padre Pio, de forma elementar e agradável. Bem-vinda aos doutos e não doutos. Todo o seu ensinamento verbal ou epistolar move-se sempre sobre o traçado das indicações bíblicas, especialmente de tornar imediatamente acessível a qualquer um o sentido profundo da palavra de Deus. Justamente por esse motivo, todos podem tirar das palavras do Padre, ainda que digam respeito simplesmente a relações humanas, um precioso benefício. Eis alguns exemplos colhidos ao acaso, aqui e ali, de suas cartas. Você não se vangloriará jamais, por qualquer bem que possa divisar em si mesmo, porque tudo lhe vem de Deus, e a Ele você dará a honra e a glória. Se lhe acontecer errar, humilhe-se, peça perdão, levante e prossiga. A todos vocês perdoará com caridade. A todos você perdoará com caridade cristã, tendo sempre presente o exemplo do Redentor, que perdoou até mesmo seus crucificadores diante de seu Pai. Saiba bem o que significa o convento, para que você não se possa enganar. Ele é a academia da correção exata, na qual cada pessoa deve aprender a deixar-se moldar, aplainar e lixar, para que, estando bem lisa e plana, possa ser unida e ligada à vontade de Deus. Para conquistar a perfeição, você deve tolerar as suas imperfeições, tolerar com paciência. Digo o que é diferente de amar ou acalentar. Com esse sofrimento nutre-se a humildade. Os escritos do Padre deveriam ser lidos e tornar-se objeto de reflexão. Assim se tornariam ensinamentos úteis, bem espiritual e, quem sabe, a luz para dissipar uma dúvida ou orientações para resolver um problema pessoal. Livro Padre Pio, o São Francisco do nosso tempo. Autor Luigi Peroni, página 75.